A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar de direitos fundamentais coletivos, com o advogado Marlon Reis. Doutor Marlon, aqui no programa Direito no Ar, quando é a primeira participação do entrevistado, a gente faz questão de conhecer um pouquinho do lado pessoal dele, até para que sirva de inspiração para os nossos teleouvintes. Então, o senhor é advogado, mas é ex-magistrado, é político. O senhor, inclusive, tem, eu acho que um trabalho muito relevante para o país, que a gente nunca pode esquecer de pontuar, que é a criação da chamada Lei da Ficha Limpa. Então, eu gostaria que, antes da gente entrar no tema de hoje, que o senhor falasse um pouquinho sobre a história pessoal do Marlon Reis. Heraldo, obrigado, viu, pela oportunidade, pelo convite que você me formulou. Eu sou um tocantinense radicado no Maranhão, onde eu passei a maior parte da minha vida, inclusive como magistrado, né? Fui juiz de direito por quase 20 anos. Minha última comarca foi João Lisboa, ali pertinho de Imperatriz. E tive esse envolvimento protagonista na conquista da Lei da Ficha Limpa, junto com os demais integrantes do movimento de combate à corrupção eleitoral, que foi um movimento nacional que surgiu a partir da inspiração dos comícios da cidadania contra a compra de votos, que eu e vários outros juízes e também promotores de justiça realizamos no Maranhão no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. De lá para cá, muita história aconteceu e acabou levando, primeiro, ao surgimento do movimento de combate à corrupção eleitoral, e do movimento de combate à corrupção eleitoral nasceu a Lei da Ficha Limpa. Eu devotei a minha vida até agora e continuo assim, embora não seja mais juiz. Eu abandonei a magistratura pedindo exoneração em 2016 para voltar a advogar e continuo envolvido com temas da democracia. Atualmente advogando não só na área eleitoral, como também advogando em ações coletivas, direito coletivo, que é, afinal de contas, a razão do nosso encontro aqui, né? Só contar um pouco da minha trajetória e como foi que eu cheguei a esse ponto em que me encontro hoje. Maravilha. Doutor Marlon Reis, então vamos começar a tratar do tema de hoje, que é direitos fundamentais coletivos. O que seria exatamente isso para o nosso público, que não é constituído, claro, de profissionais do direito, em sua maioria? Então, para traduzir aí esse juridiquês, doutor Marlon. Os direitos humanos, quando eles são reconhecidos por um país, eles acabam ganhando a designação, a denominação de direitos fundamentais. São direitos básicos, né, que nós temos enquanto seres humanos. Normalmente nós lembramos desses direitos na esfera individual, como, por exemplo, o direito de não ser preso, senão a partir do devido processo legal, de não sofrer nenhuma restrição à nossa liberdade e aos nossos bens, ao nosso patrimônio, senão de acordo com o devido processo legal. O direito de manifestação, a liberdade de opinião, que está diretamente conectada com a liberdade de pensamento, e muitos outros direitos, né? O direito de petição, direito de receber informações do governo,
de interesse público e pessoal, dentre vários outros. Mas o que pouca gente lembra é que não só os indivíduos têm direitos fundamentais, também os grupos, as coletividades, as comunidades, os grupos profissionais, todos aqueles que também foram afetados por um mesmo problema, como é o caso dos consumidores lesados por uma determinada marca ou produto. Então, são várias esferas de direitos coletivos que estão situados também com proteção constitucional. E é isso que eu chamo de direitos fundamentais coletivos, para dizer, basicamente, também da fundamentalidade, da importância, da essencialidade desses direitos, do fato de eles também terem residência na Constituição e em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e que incorpora a sua ordem jurídica e que, portanto, merecem todo respeito e toda defesa também, inclusive perante o Poder Judiciário. O senhor já nos deu aí alguns exemplos, né, dos direitos fundamentais coletivos, já falou também, de certa forma, no marco legal deles, pelo menos de boa parte, ou de alguns deles, que é a Constituição, mas a gente teria, doutor Marlon, no universo jurídico brasileiro, alguns desses direitos fundamentais coletivos que ainda não possuem um marco legal, que ainda não são reconhecidos, ou são reconhecidos legalmente, mas na prática não são obedecidos? Nós temos inúmeros. Por quê? Porque nós temos pouca tradição de respeito a esses direitos fundamentais coletivos. Nosso direito ele foi muito baseado nos direitos individuais. Por isso ainda há uma certa dificuldade de compreensão. E eu posso dizer, sim, concordando com uma premissa da pergunta, que nós temos tanto direitos fundamentais que não estão devidamente tratados legalmente, como nós temos outros que são tratados na lei, mas não são observados adequadamente. Vou dar um exemplo de cada um. Não existe, no direito brasileiro, por exemplo, uma norma que exija das empresas o respeito à diversidade de gênero, de cor, de raça, de credo, de origem, dentre outros. Entretanto, nós podemos colher da Constituição elementos que nos permitem afirmar que, mesmo esses que não estão baseados numa lei claramente editada para essa finalidade, eles também merecem e devem ser respeitados. Para deixar bem claro aqui um exemplo, eu creio que muitos teleouvintes viram, quando há alguns meses viralizou nas redes, uma foto de uma empresa do Rio Grande do Sul que só tem pessoas muito brancas, quase todas louras, trabalhando para a Ável Investimentos, que é uma empresa do Grupo XP. Ela é uma credenciada, uma terceirizada do Grupo XP. Sendo assim, nós poderíamos perguntar, e nos indagamos na época, se era possível discutir judicialmente essa exclusividade de pessoas brancas numa empresa. E nós fizemos isso pela primeira vez na história do país, ajuizando uma ação em favor da Educafro, que é uma entidade do movimento negro muito importante, com sede em São Paulo, do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo e da Visibilidade Feminina, que é uma entidade feminista lá de São Paulo. E nós tivemos várias vitórias já. Um parecer do Ministério Público reconhecendo a procedência da ação. E agora comemoramos o fato de que a empresa Ável juntou ao processo um plano de diversidade, se comprometendo a mudar totalmente a sua estrutura interna para garantir a presença de mulheres, pessoas negras, pessoas idosas, o público LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Então veja como, às vezes, falta um olhar mais atento. Mesmo diante da falta de lei, nós afirmamos no processo que nós tínhamos norma. Que norma? Nós citamos o princípio da igualdade, que é um princípio constitucional. Citamos também o dever que os empregadores têm de não utilizar qualquer estratégia discriminatória no processo de contratação, que está lá num dos incisos do artigo 37, e também lá do artigo 192 da Constituição, nós escolhemos que o nosso sistema financeiro tem como base o bem da coletividade, não apenas dos investidores ou dos empresários, mas de toda a coletividade. É por isso que nós estamos participando de forma vitoriosa desse processo. O outro exemplo de leis que existem e que não são devidamente cumpridas pode ser observado no flagelo a que está submetido grande parte do povo maranhense nesse momento. Não só do povo maranhense, mas também tocantinense, paraense, todos que estão nas margens do rio Tocantins
e que estão às voltas aí com grandes enchentes, alagamentos, inundações, como há muito tempo não se via. Existe lei estabelecendo a responsabilidade das empresas que exploram o setor hidrelétrico. E essas leis não são cumpridas. Eu tive recentemente uma reunião com o governador do estado do Tocantins, onde eu expliquei para ele todo esse marco legal, e ele determinou imediatamente a adoção de providências para chamar a responsabilidade dessas empresas. Não pode elas usarem um rio que é público, auferirem lucros gigantescos e depois transferir toda a parte de responsabilidade, quando abrem as suas comportas, exclusivamente aos governos estadual e municipal. Então, isso é um erro. Mas só que nós temos lei, temos o marco legal da segurança de barragens, que tanto serve para as barragens de mineração, como também para de recursos hídricos. E, nesse sentido, a gente observa que existe uma carência de percepção do marco legal existente. E aí essas hidrelétricas, ao longo dos anos, têm ficado assim, como se não tivessem nada a ver com algo que faz parte do próprio centro do seu trabalho, já que elas exploram os recursos hídricos e têm que dar o retorno social devido em caso de desastres socioambientais como esses que acometem o nosso estado nesse momento. Muito importante essa sua colocação, porque a gente, nesse momento, cumpre o nosso papel como emissora pública de levar uma informação que dificilmente seria veiculada em outros órgãos de comunicação, notadamente privados, tanto com relação à empresa lá do Rio Grande do Sul, como, importantíssimo, mais ainda, a esse fato que está acontecendo aqui com os nossos ribeirinhos. Doutor Marlon, mas a gente percebe também que, se não for a atuação da sociedade civil, representada pelas ONGs, pelas associações, pelos institutos, pelas pessoas formais que tratam desses direitos esquecidos, dificilmente a gente teria algum tipo de proteção, não mesmo? Sim, é por isso que também é um direito fundamental coletivo o direito de participação. A Constituição brasileira é muito clara, muito rica na defesa do direito, na existência da democracia participativa. E, nesse sentido, estamos lá no artigo 5º com o direito de associação, que é também um direito da própria associação, né, de existir, portanto, é um direito coletivo. E também temos a utilização de mecanismos que são lembrados constitucionalmente de maneira efusiva, como é o caso da ação popular e é o caso da ação civil pública. Tanto a ação civil pública quanto a ação popular possuem salvaguarda constitucional e são os veículos principais por meio dos quais essas entidades associativas, esses organismos da sociedade civil, podem se dirigir ao judiciário para a promoção dos direitos fundamentais coletivos. Perfeito. Doutor Marlon Reis, advogado, conversando conosco sobre direitos fundamentais coletivos. Às vezes, doutor Marlon, a distinção entre o direito fundamental coletivo e individual fica muito tênue, muito difícil de fazer. Eu estou aqui imaginando, por exemplo, enquanto estava embevecido aqui na sua fala, o que está acontecendo com a discussão sobre a vacinação de crianças, por exemplo. Quando é que deixa de ser um direito individual alguém, a meu ver, equivocadamente decidir não se vacinar e se torna um direito coletivo, porque, do outro lado, as pessoas que, como eu, que entendem que a vacinação é necessária e obrigatória, entendem que só estarão protegidos se todos estiverem vacinados. Como é que se faz essa distinção assim, de forma clara, ou não há como fazer isso? Você levantou um tema que permite explanar de forma direta essa questão, né? São muitas situações em que isso acontece, mas esse seu exemplo foi perfeito. No caso, nós temos ao mesmo tempo os direitos individuais das pessoas que têm que conviver com pessoas que irresponsavelmente se furtam a se submeter à vacinação, e de outro nós temos direitos coletivos também. Vou dar um exemplo aqui, a Prevent Senior, uma empresa lá de São Paulo, ela feriu isso, produziu pesquisa inadequadamente, tentando provar a utilidade de meios cientificamente reconhecidos como incapazes de enfrentar o problema da pandemia. Difundiram isso, defenderam isso, distribuíram kits de
produtos farmacêuticos que não são adequados para o tratamento da Covid, e com isso acabaram sendo responsabilizados coletivamente, através de um termo de ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público de São Paulo, tendo que, inclusive, assumir uma série de consequências drásticas negativas em virtude da sua conduta. Então, esse exemplo aí é bem claro de uma situação em que coexistem direitos individuais e direitos coletivos. Ah, tá. Então, na realidade, não há necessidade de fazer a distinção. Às vezes há que defender ambos ou só um deles. Ficou claro agora, doutor Marlon? Bom, dentre esses direitos fundamentais coletivos, a gente pode incluir, o senhor disse, comunidades. E aí a gente pensa logo imediatamente nos indígenas, nos quilombolas, nas minorias, né? Enfim. E aí, muito mais recentemente, que a gente começou a travar essa discussão, a legislação é nova, o assunto, embora antigo, mas está sendo discutido mais recentemente, os neurodiversos, como, por exemplo, os portadores de transtorno do espectro autista. Isso tudo se inclui aí, doutor Marlon? Tudo. Inclusive, você citou mais um caso importantíssimo, interessantíssimo, que felizmente a sociedade está sendo alertada adequadamente, entendendo melhor o que é o transtorno do espectro autista. E o meu escritório teve a oportunidade de mover uma ação individual, aí nós estamos falando de direito individual, de uma criança que no município de Teresina teve sua matrícula negada numa escola por ser autista. E quero dizer mais, agora nós já estamos preparando a ação coletiva decorrente do mesmo fato. Houve a lesão ao direito individual dela, mas se eles negaram a matrícula de um autista, significa que eles já negaram de outros ou podem vir a negar. Portanto, vai ter também uma ação coletiva contra essa escola lá, que é o Colégio Objetivo de Teresina. Inclusive, eu aproveito para alertar pais e mães de crianças autistas sobre esse direito fundamental. Não aceitem discriminação. Felizmente, os pais estão se organizando, existem muitas associações já. No caso lá de Teresina, inclusive, é a associação que está à frente disso, promovendo tanto a defesa dos direitos individuais, como também movendo a ação coletiva. E eu faço questão de exortar os pais a não aceitarem. Eu dei o exemplo aqui dos autistas, mas qualquer criança com deficiência, qualquer pessoa adulta também, qualquer forma de discriminação envolve tanto os direitos individuais dessa pessoa, como também envolve direitos coletivos. Eu vou dar outro exemplo de como o direito individual pode ganhar essa dimensão coletiva, que nós não observávamos antes. Aquele caso do João Alberto Freitas, que foi um cidadão que foi assassinado no Carrefour, na loja do Passo da Areia, lá em Porto Alegre, nós também advogamos naquele processo numa ação coletiva. A família procurou medidas, não chegou nem a ajuizar, porque fizeram um acordo com o Carrefour, medidas decorrentes do assassinato do João Alberto. Nós ingressamos com uma ação coletiva dizendo que aquele assassinato representava uma lesão, uma ofensa a todos os direitos de todas as pessoas negras. Qualquer um estava sob risco naquele supermercado. Resultado, nós fechamos o maior acordo da história da América Latina, sendo que o Carrefour se comprometeu e já começou a fazer uma transferência de recursos para a promoção da educação, do empreendedorismo, da empregabilidade de muitos milhares de pessoas negras que serão beneficiadas pelo programa. 115 milhões de reais no total, destinados a promover o desenvolvimento e a inclusão de pessoas negras. E é nesse sentido que serve também como mais um exemplo de lesão que ao mesmo tempo é individual e coletiva. Nossa, que fantástico. Não sabia absolutamente disso, da sua participação, nem muito menos desse acordo, que certamente vai beneficiar muita gente. Dr. Marlon, o que acontece assim na prática para a pessoa que se sente lesada? Poxa, eu agora, ouvindo o programa, eu estou lembrando de algo que aconteceu comigo, eu devo procurar então, Dr. Marlon, eu procuro qual associação, Ministério Público, Defensoria, o que fazer na prática quem sentir que teve um interesse individual ou coletivo lesado? A Defensoria Pública tem a atribuição de mover ação civil pública, a defesa coletiva, o Ministério Público também, e as entidades da sociedade civil, que, por sua vez, atuam através de advogados. Então, eu também coloco o meu escritório à disposição para quem tiver algum conhecimento de um fato, queira
noticiar, queira tirar uma dúvida. E você pode, eu vou até, com a sua permissão, sugerir que quem quiser tirar alguma dúvida direta conosco, pode me procurar no Instagram, no meu perfil, que é o @MarlonReisADV. A gente está sempre aberto, eu recebo perguntas do Brasil inteiro, pessoas procuram com dúvidas, com pedidos de esclarecimento, ou até com denúncias. E fiquem à vontade também para me procurar no Instagram, no perfil MarlonReisADV. Ótimo, excelente. Doutor Marlon, nós vimos aí recentemente, acho que está com 1 ou 2 semanas, uma notícia que, de certa forma, ela é até cíclica, né? De vez em quando ela aparece, aí depois dá uma esfriada, depois aparece de novo, que é a questão da instalação da base de Alcântara e os efeitos disso para os quilombolas daquela região. O senhor está participando desse processo, não? Não estou, mas eu já advogo para comunidades quilombolas. Nós temos um programa que foi instituído pela Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim, que envolve a defesa jurídica das comunidades quilombolas naquela cidade. São cerca de 100 quilombos lá, mais de 70 já reconhecidos, inclusive, e devidamente e formalmente, né, reconhecidos como tal. E, nesse sentido, eu tenho observado essa situação de Alcântara, e eu entendo que tem muito direito lesado daquelas comunidades quilombolas lá. É a maior concentração de quilombos do Maranhão, e uma das maiores do Brasil, com mais de 200 quilombos, 200 comunidades remanescentes de quilombos, e quero dizer que há muita coisa a ser feita por eles lá, em favor deles lá, inclusive com o protagonismo deles próprios. Tenho interesse em participar do debate, não só como advogado, mas como negro, que sou, e muito envolvido e estimulado pela defesa dos direitos das pessoas negras do Brasil, que realmente, embora sejamos maioria, somos tratados como minoria, subrepresentados, né? Somos uma minoria, uma maioria minorizada, como acontece com as mulheres também. E, nesse sentido, é muito importante e fundamental para todos os negros essa luta da comunidade de Alcântara, a quem eu parabenizo pela resistência, por tantos anos de resistência. E eu espero um dia poder contribuir com esse debate lá. Doutor Marlon, a gente percebe também que há talvez, imagino eu, né, um aumento desse tipo de problema. Esses problemas todos sempre existiram. A gente espera que, com o passar do tempo, eles diminuam e até acabem, porque são problemas que, para falar a verdade, nem deveriam existir. Mas, talvez, no momento atual, a gente tenha um aumento desses problemas. Por quê? Porque a gente tem um governo federal com várias autoridades, vários adeptos, vários simpatizantes que gostam muito de criar esse tipo de problema, discriminação de várias espécies, a várias classes e categorias, enfim. Esse é um sentimento equivocado da minha parte ou isso é uma verdade? Hoje, no Brasil, a gente tem um aumento desses problemas. Nós vimos recentemente, num grande programa de televisão, passa no domingo à noite, uma matéria chocante que se identificou que há pelo menos 20 mil pessoas participantes de movimentos neonazistas no Brasil. Então, isso mostra que realmente nós estamos num momento muito ruim, estimulados por falas racistas, por comportamentos fascistas. Agora, além disso, nós temos também um aumento da visibilidade do problema em virtude da tecnologia. Muitos casos só vieram à tona por conta de ter alguém com um smartphone por perto. No caso do Gabriel, que é um garoto, um rapaz lá de Açailândia, que foi barbarizado com violência, tentativa de homicídio, após ser acusado de estar tentando roubar o próprio carro, o carro dele mesmo. Eu sou advogado do Gabriel, estou acompanhando o caso lá. E aquele caso, ele foi muito bem elucidado, porque havia várias câmeras de segurança que captaram o que aconteceu. Então, a tecnologia está ajudando a trazer à tona as coisas. Os smartphones, então, têm sido essenciais, com pessoas filmando atos de racismo. Hoje foi preso um vereador, né, lá numa cidade próxima de São Paulo, presidente da Câmara, cidadão branco, que estava proferindo frases racistas, injúria racial contra pessoas que moram no condomínio dele e contra pessoas que trabalham lá. Isso tudo está vindo à tona, filmado. Então, nós temos essas duas coisas, o estímulo
ao racismo, que parte desse governo, e temos também um aumento da visibilidade do problema graças à tecnologia. Perfeito. Bom, o papo com o Dr. Marlon é sempre muito interessante. Se depender da gente, ficaríamos aqui horas falando sobre essas e outras questões, mas temos uma limitação de tempo. Então, a gente agradece muito a sua disponibilidade de conversar conosco, Dr. Marlon, e abrimos espaço para suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer, Heraldo, agradecer a Rádio Timbira e a todos e todas teleouvintes, e dizer que estamos à disposição. Eu advogo em São Luís e no Maranhão inteiro, além de outros estados. Meu escritório é em São Luís, e qualquer pessoa que queira conversar conosco sobre essas questões, direitos coletivos, direitos fundamentais, direitos das pessoas que, muitas vezes, como eu já disse, são maioria, mas são desrespeitados de uma forma bárbara, e também de pessoas que integram minorias que precisam ter os seus direitos observados. A democracia não é a vontade da maioria só. É também a vontade da maioria, mas com respeito à dignidade das minorias. E quanto a certas maiorias, como negros, mulheres, nós precisamos fazer prevalecer a vontade dessas maiorias, que hoje elas acabam sendo sufocadas por séculos, né, de patriarcado e de racismo no Brasil. Então é isso. Muito obrigado mesmo, e fico à disposição sua e de todos os ouvintes, e todos e todas os teleouvintes. Maravilha, Dr. Marlon Reis conversou conosco, voltará a conversar brevemente, com certeza, porque, como eu disse, é sempre muito interessante, instrutivo conversar com ele. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos de quadro novo? A professora Vivian Camargo vai estrear seu quadro Aprender a Mudar, onde falará de direito de família sobre o olhar do coaching jurídico. Acompanhe conosco. Olá pessoal, você sabe o que é comprometimento? Qual a importância do comprometimento na nossa vida? Sem comprometimento, você não consegue nada na sua vida, absolutamente nada. Tudo que você fez na sua vida e deu certo é porque você teve comprometimento. E as pessoas? As pessoas são tão fracas no se comprometer. É tão fácil as pessoas voltarem atrás das suas decisões, das suas promessas, sim ou não? Então vem a sociedade e instrumentaliza
esse comprometimento. O que é isso, Vivian? Contrato. As pessoas se comprometem através de um contrato nos atos da vida civil. Tudo na vida que é importante é um contrato. Pensem comigo. Certidão de nascimento, de casamento, serviços bancários, compras de bens. E ainda assim, com assinaturas, advogados, muitos ainda não cumprem. E tomando isso por base, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E as metas de vocês estão no papel? Você tem absoluta clareza daquilo que você quer para a sua vida? Qual casa que você quer? Como você quer? Quanto você quer faturar por mês? Quantos clientes você quer? Como é que vai ser a sua empresa, seu negócio? Depois da faculdade, você vai fazer exatamente o quê? Ou você é daqueles que diz, não, Vivian, isso tá tudo na minha cabeça. Eu tenho certeza que eu vou conseguir lembrar. E isso diz muito sobre o quanto você está comprometido com a sua meta, com seus sonhos. Com quem você está comprometido? Com quem? Ah, não, Vivian, eu tô comprometido comigo mesma. Tem certeza? Talvez você seja daqueles que não consegue nem emagrecer, não consegue fazer uma academia que tu se propõe, não consegue parar de fumar, parar de beber, melhorar o seu relacionamento. Há uma diferença, pessoal, entre o comprometido e o interessado. Não esqueçam isso. O interessado é aquele que vai falar, eu tô muito interessado, porque eu desejo isso é muito importante para mim, tô muito empolgado. E a pergunta é, o quanto você vai levar isso até o fim, interessado? Quantas pessoas sabem da sua meta de forma clara? Tem prazo de cumprimento para ela? Ah, não. Se eu contar para as pessoas, elas vão ter inveja, elas vão colocar olho gordo. Balela. Se você não se comprometer com a sua meta, se você não colocar um prazo, toda uma intenção em relação àquilo, seu comprometimento será zero. Pessoal, não existe meio comprometido. Isso não existe. Ou tá ou não está. Imagine na hora do casamento, você diz, olha, eu me comprometo só na alegria e na tristeza, mas na riqueza e na pobreza não. A proposta é, bora viver a vida com casca e tudo. Comer a vida com casca e tudo. Aproveita as coisas boas e as labutas também, porque passa muito rápido. Se algo é realizado na vida de uma pessoa, é porque alguém deu atenção suficiente para aquilo. Você pensa, você dá atenção, você fala, você sente, você age e acontece. Só que tem gente que está super comprometido, sabe com o quê? Com problemas. E ainda não se deu conta disso. Fala, pensa, sente, ora, tudo é sobre o problema. E o que isso significa? Significa que tudo aquilo que a gente foca expande. Faz sentido isso para ti? E a proposta é pegar a sua meta com prazo, chama um grupo de amigos, seguidores, clientes, colaboradores, leia a meta, se comprometa com eles, coloca a data de realização. Quantos de vocês teriam coragem de fazer isso? O comprometimento está relacionado com o outro. Sabe por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com quem elas parecem ser do que com quem realmente elas são. É uma verdade. Dura, mas é uma verdade. E a pergunta final para vocês refletirem é: o que vai acontecer com você, com a sua vida, se você não bater sua meta, seu sonho, seu objetivo? E se você responder, Vivian, não vai acontecer nada. Então para de se enganar. Porque nós somos autossabotadores natos. Desiste disso. Quanto que tudo isso que foi dito gera conflitos, não só internos, mas entre os nossos pares. Os conflitos que dão origem aos litígios processuais advêm de quê? Dos posicionamentos das pessoas. Então fica a dica para vocês refletirem durante a semana. A gente vai junto, desenvolvendo raciocínios fora da curva para que a gente possa gerar novos mindset, novas mentalidades e conseguir obter novos resultados. Uma ótima semana, pessoal. Tchau, tchau. E agora vamos a mais um quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida Paz no Trânsito. Vamos assistir?
Bom dia, teleouvintes do programa Direito no Ar, do Heraldo Moreira. Sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. E no Vida Pede Passagem de hoje, o tema é proibido estacionar. Antes de tudo, é necessário termos em mente a compreensão do que significa estacionamento. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, no seu anexo 1, ele vai tratar a respeito dos conceitos e definições. E lá, estacionamento está definido como a imobilização do veículo pelo tempo superior ao necessário ao embarque e desembarque de passageiro. Então, desta forma, o que exceder o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiro caracteriza o estacionamento. Isso porque muitas pessoas, às vezes, ficam com o veículo imobilizado e por estar com o pisca-alerta ligado, ou então por estarem dentro do veículo, pensam que não está caracterizando o estacionamento. Então, tenhamos consciência e o conhecimento desta informação. O Código de Trânsito também, no seu artigo 181, ele vai tratar a respeito de dizer os locais que são proibidos estacionar. E também ele vai dizer quais são as penalidades e as medidas administrativas. E é importante porque nos seus 20 incisos, somente o inciso 15 é que não há remoção do veículo, que é o estacionar na contramão direção. Todos os outros, a medida administrativa é a remoção do veículo. E por que a remoção do veículo? Porque ao estar estacionado nesses locais proibidos, está causando prejuízo para a circulação de outros veículos ou de pedestres e automaticamente comprometendo a segurança viária. Por isso é feito as remoções. Então, diante disso tudo, é necessário que o condutor esteja atento, porque nem todas as proibições há necessidade da placa vertical de regulamentação de proibição. Somente o inciso 17, 18, 19 há necessidade da proibição com a sinalização vertical. Então, fique atento, observem as leis de trânsito, observe o artigo 81, para assim você estar zelando pela segurança viária e pelo bom trânsito da nossa cidade. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas atuais e relevantes. Vamos conferir? Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam no seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje nós vamos falar sobre a justiça itinerante, um instrumento de fortalecimento da cidadania e de garantia dos direitos fundamentais. O projeto permite que a presença do Estado juiz chegue a locais de difícil acesso e atenda pessoas de baixa renda e vulneráveis. O barco da Justiça Itinerante do Amapá singra o rio Amazonas. O destino é o arquipélago de Bailique, um conjunto de 8 ilhas na foz do rio, quase no mar. Fica a 14 horas de barco da sede do município, da capital, é um distrito da capital, e nós levamos há 21 anos a justiça até lá. É uma comunidade muito carente, muito simples e de difícil acesso. Então, se a justiça não for até lá, seria oneroso demais para que eles viessem até aqui resolver os seus problemas. Os 7.000 habitantes recebem os profissionais mobilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado. São juízes, funcionários do tribunal e de cartórios, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Conselho Tutelar. A Justiça Itinerante trata de casos ligados a qualquer ramo da justiça, como a do trabalho, e conta com o apoio da Justiça Federal. Mas vai ainda além. A Justiça Itinerante ela não leva só o serviço de justiça.
né? Então, a gente, além dos processos em si que a gente leva para continuá-los lá, né, praticar os atos, como audiência ou algum outro ato, nós levamos os serviços de cidadania, como retirada de carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, CAD único, esses benefícios, né, sociais do governo. Para te ter uma ideia, na última jornada, em 2 dias, nós acabamos, o nosso pessoal, os nossos parceiros que foram fazer esse serviço, acabaram todo o material deles em 2 dias. A gente teve que pedir para Macapá mandar mais material para tirar mais carteira de identidade. O Tribunal de Justiça do Amapá mantém ainda uma vertente terrestre do programa. Ela também atende comunidades distantes. Como em outros estados do país, a Caravana da Justiça atende populações que vivem afastadas dos centros urbanos, em áreas isoladas e sob risco social, como acontece com povos indígenas e com vítimas de trabalho análogo ao de escravo e tráfico de pessoas. Foram essas situações que levaram o CNJ a aprovar a proposta de ampliação dos programas de justiça itinerante apresentada pelo ator Wagner Moura, integrante do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. A ampliação leva em consideração as diferenças entre regiões, comarcas e os recursos e necessidades que cada uma tem. A gente sempre fala em tecnologia, em internet, em meios digitais, mas além da internet e dos meios digitais, nós temos que estar nesses locais onde isso não existe. Então, isso também faz parte da justiça para os próximos 30 anos. Então, é dentro dessa expectativa e dessa perspectiva que eu vejo um ano novo ultrapassado toda essa questão da pandemia, que, se Deus quiser, nós vamos vencer isso tudo. É um prazer, uma satisfação muito grande estar levando dignidade a nossos irmãos ribeirinhos, aos nossos indígenas e a toda a população que é tão carente, né, desse atendimento. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com a doutora Tânia Rexigel, conselheira do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e com o doutor Jonatas Andrade, diretor de Direitos Humanos da AMATRA 8, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região. Muito obrigada pela participação dos dois aqui no programa Link CNJ. Doutora Tânia, começando com a senhora, a recomendação 37 do Conselho Nacional de Justiça de 2019 orienta os tribunais do país a implementar a justiça itinerante e dá um prazo de 6 meses para as adequações necessárias. Dá para dizer que o projeto já funciona em todo o país, em todos os tribunais? Olá, tudo bem? Infelizmente, não funciona em todos os tribunais, mas muito em breve, se assim tudo correr como estamos esperando, nós teremos sim a justiça itinerante em todo o país. Isso é uma pauta de reivindicação do Observatório de Direitos Humanos e muito sensível para o ministro Fux. E pelos debates e diálogos de ontem, eu acredito que no ano que vem nós teremos a Semana da Justiça Itinerante determinada pelo CNJ, assim como nós temos a Semana pela Paz em Casa, já fazendo parte do calendário do Conselho Nacional de Justiça, nós teremos sim a Semana da Justiça Itinerante em todo o país. Doutor Jonatas, como é que funciona a justiça itinerante no Pará? Como é que é a experiência aí no norte do país? Olá, Manuela. A justiça itinerante na nossa região, né, estamos falando de um tribunal regional que envolve o Pará e o Amapá, ela tem se desenvolvido já há bastante tempo, né, especialmente no Amapá, com essa experiência do Tribunal de Justiça do Amapá, que congrega diversos outros órgãos, né, um banho de cidadania em áreas de muito difícil acesso. Nós tivemos recentemente a presença da equipe do CNJ, do FONTED, comandado pela conselheira Tânia, de maneira inédita, no arquipélago que fica na foz do Amazonas,
em conflito ali com o Oceano Atlântico. Então, é uma realização que já vem de alguns anos, né, que tem se aperfeiçoado, tem sido amadurecida e serviu de inspiração para as nossas recomendações, para todo o processo que estimula o uso do Instituto da Justiça Itinerante pelos magistrados e magistradas do Brasil. Doutora Tânia, como é que é feita a escolha desses locais onde a Justiça Itinerante vai chegar até essas comunidades? Na verdade, o que nós observamos aqui no CNJ são as localidades com mais difícil realmente acesso ao Poder Judiciário. E principalmente as questões também que têm maior dificuldades, questões de natureza, eu digo assim, territorial, que aquela comunidade tem muita dificuldade para chegar até o judiciário. Então, através do próprio Observatório de Direitos Humanos, são feitas sugestões de locais. Mas o ideal seria que em todo o país, em todos os lugares que tiverem difícil acesso, que a justiça chegasse, da forma da justiça itinerante. E eu penso que o observatório é um canal muito importante para isso, né? Os participantes do observatório trazem as demandas ao Conselho Nacional de Justiça e assim vão se definindo os locais e as estratégias dos quais o Conselho Nacional de Justiça pode se fazer presente e acompanhar a justiça itinerante. Doutor Jonatas, no norte do país, é encontrada muitas situações análogas à escravidão, por exemplo, em fazendas no interior do país? Sim, essa prática ela foi recorrentemente encontrada nos rincões da Amazônia brasileira, né? Mas mais recentemente nós temos visto um processo de aceleração de garimpos ilegais pela Amazônia, de extrativismo ilegal, e esses garimpos têm sido fonte dessa prática criminosa, tanto da escravidão como do tráfico de pessoas. Inclusive para o outro lado da nossa fronteira, né? Nós temos aqui uma fronteira com a Guiana Francesa, que do outro lado da fronteira essa prática está no mar ascendente. Então há muitos nacionais, muitos brasileiros do outro lado que migram para lá de maneira irregular, né, e sujeitos a todas essas práticas, entre elas a escravidão e o tráfico de pessoas. O Fontet já está encaminhando algumas tratativas para fazer uma abordagem adequada deste problema. Doutora Tânia, quando a justiça itinerante chega numa comunidade indígena, por exemplo, como é que é esse serviço? Que tipo de atendimento é feito? Sabe que essa questão é uma questão que ontem, quando estava relatando, me trouxe assim, uma mistura de sentimento, né? Uma sensação de dever cumprido, que o Estado estava indo até aqueles que mais precisam, como o próprio Dr. Jonatas disse, os vulneráveis, né? Mas o que me causou bastante, assim, satisfação foi de que eles tinham noção, né, do que eles precisam, eles têm noção muito clara das deficiências e aonde nós precisamos ajudá-los e atendê-los. Eles precisam de muitas coisas, desde o atendimento que eu entendo básico da saúde, até os direitos que eu entendo que todos eles têm de cidadania, e dou um exemplo de questões até previdenciárias, né, que daí eles não conseguem chegar aonde eles precisam em função da distância. Mas muitas questões, eles pleitearam muitas questões. Eu fui detectar que tem questões de violência doméstica, né? Eles conhecem a Lei Maria da Penha, eles comentaram sobre a Lei Maria da Penha. Então, é um universo, essas questões dos garimpos, o que isso traz de consequências afetando a comunidade indígena. Então, nós trouxemos também uma carta de reivindicações das comunidades indígenas para o Conselho Nacional de Justiça, o qual ontem eu pude apresentar, e acho que muito em breve nós vamos conseguir instituir o Fórum, então, de apoio às comunidades indígenas, o FONIT.
Manuela, a justiça itinerante, ela está prevista na nossa Constituição, né? E ela é um instituto processual que deve ser estimulado, utilizado cada vez mais, né? Como diz o ministro Luiz Fux, é um exercício, né, em que o judiciário vai, né, numa mão de volta até o jurisdicionado. É um exercício, portanto, institucional muito significativo. E há justiças e justiças itinerantes, né, de todos os tipos. Então, vejamos, nós, no Amapá, realizamos agora recentemente esse modelo em conjunto com o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal e o Tribunal Regional do Trabalho. Ali é um pool, né? Como falei, a dificuldade de se chegar no arquipélago do Bailique, por exemplo, é maior do que a dificuldade de se chegar no Oiapoque, que seria o nosso ponto, digamos, mais extremo. No Oiapoque, você entra numa caminhonete, chega lá ao cabo de 6, 7 horas de viagem, 8 horas de viagem, você chega lá. Para ir ao Bailique não pode ser assim, tem que ter toda uma preparação, uma grande embarcação, né? Você passa por baías e áreas, então a dificuldade é muito maior. Então esse modelo, por exemplo, que visita pelas rodovias os locais do interior, do estado, da região, é um modelo, digamos, mais simples, em que a justiça pode ir sozinha. Em modelos como esse do TEJAP, é um modelo mais complexo, um modelo que leva diversos serviços, tem que aproveitar a oportunidade para levar diversos serviços. E aí não é só o judiciário, né? Você vai ter aí uma gama de serviços que precisam ser ofertados. A conselheira Tânia já mencionou a questão previdenciária, por exemplo, muito buscada pelos jurisdicionados. Então, INSS, os órgãos que fazem, dão entrada nos benefícios sociais. Essas áreas dos benefícios sociais costumam ser boa parte da renda, do rendimento, do produto que circula naqueles municípios. Então, questões de família, né, questão do conselho tutelar, todas essas questões, elas são abarcadas nesse modelo de justiça itinerante, que eu costumo chamar de banho de cidadania. Para além disso, há outras também experiências, como a experiência da vara itinerante, da justiça itinerante para combater o trabalho escravo, que aconteceu aqui no Tribunal da 8ª Região no início da década. Então, são vários os modelos que têm que ser adaptados à nossa recomendação 37 fala disso, à realidade de cada regional, de cada jurisdição. Doutora Tânia, a justiça itinerante segue algum modelo de sucesso internacional? O contato total, assim, que o CNJ tomou por partida, justamente foi o que o Dr. Jonatas disse. As nossas realidades, o nosso país, ele é um país um pouco diferente dos demais, porque nós temos todos os tipos de realidade e de dificuldades, inclusive. Essa questão da justiça itinerante que o Dr. Jonatas falou, nós tivemos, era 12 horas de barco para chegar até o arquipélago do Bailique, e não eram 12 horas de barco, assim, fácil de navegação. Tinham momentos de dificuldades até para o barco passar. Então, a gente precisa, a nossa justiça itinerante vai se adaptando de acordo com o nosso país, de acordo com as nossas dificuldades, com as nossas barreiras. Nós estamos, por um lado, no nosso país, caminhando para a Justiça 4.0, mas nós temos localidades que o jurisdicionado sequer luz tem, sequer água potável tem. Então, nós precisamos, não podemos esquecer que o nosso judiciário, que eu digo, o nosso país, precisa atender a todos, né, de uma forma igual. Todos têm direito, é previsto na Constituição. Então, nós precisamos avançar com a tecnologia, mas nós não podemos esquecer que o nosso país é um país de muitas desigualdades e de muitas dificuldades. Então, não podemos ter um formato fixo com relação ao nosso judiciário. Nós precisamos nos adaptar e enfrentar as formas que existem no nosso país para alcançar aquele que mais precisa, que justamente é aquele que tem mais dificuldade de chegar até o judiciário. Então, a nossa justiça itinerante,
ela é feita, está sendo feita de acordo com o nosso país, de acordo com as nossas dificuldades e precariedades. Doutor Jonatas, essas operações para levar a justiça itinerante até onde o povo está são complexas, então requer também recursos, né? Os tribunais precisam trabalhar, separar uma verba para essas operações. A gente pode dizer quanto que a 8ª região destina para esse tipo de operação, por exemplo? Então, há uma verba orçamentária designada para isso, até por força da recomendação 37, né? E hoje nós estamos na ordem de R$100 mil por ano para efetuar essas ações. Mas com as economias do período pandêmico, a sugestão é que isso deve acontecer em breve, é que esse valor seja dobrado, né? Para que a gente possa atender e realizar justiça itinerante em todos os rincões da 8ª região. A 8ª região é uma região continental. O Pará é um estado continental, o Amapá é grandioso, então necessita realmente da intensificação do uso desse instituto e com uma readequação da verba orçamentária prevista para essa atividade. Para concluir, doutora Tânia, o ator Wagner Moura, ele é um padrinho desse projeto, ele que faz parte do Observatório, né, dos Direitos Humanos, do Poder Judiciário. Isso dá peso e dá mais visibilidade à justiça itinerante? Penso que sim. O ator Wagner Moura, então, é o embaixador do combate ao trabalho escravo e é alguém bem engajado. Ele veio somar e muito, né, nessa nossa itinerância, tanto que foi uma proposta dele no Observatório de Direitos Humanos. Ele trouxe essa proposta direcionando ao CNJ que acompanhasse e fizesse parte das justiças itinerantes e sugerindo, então, pelo trabalho já desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Amapá, pelo TRT-8, de que nós começássemos por esta região. Então, foi uma experiência fantástica e que eu espero realmente que isso fique uma marca na gestão do ministro Fux, que se faça no CNJ um calendário anual que seja destinado para a justiça itinerante. Muito obrigada, doutora Tânia, doutor Jonatas. E a gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão.